A paz do Senhor Jesus, irmãos, amigos, membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Jardim Amália, Adebrar Jardim Amália. Que bom estar com você mais uma vez nessa transmissão, nesse culto, nesse momento onde nós nos deliciamos com a palavra do Senhor, louvores abençoados, oração e a impetrar da bênção do Senhor sobre nós. Deus abençoe, que bom ter você com a gente mais uma vez adorando a Deus. Amados, nós estamos iniciando esse momento especial de Deus para nós. Você que pode, reúna-se com a tua casa em adoração, em louvor, em um espírito de adorador. Eu quero chamar a sua atenção para nós juntos louvarmos a Deus agora em um louvor especial da nossa harpa cristã, dos nossos louvores abençoados. Vamos lá adorar a Deus com um louvor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 20 da nossa harpa cristã. Amém? Livre de pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para vos salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estás tentado em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estás cansado e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divinal amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda sombras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Deus abençoe. Glórias a Deus, que bom nós adorarmos a Deus com louvores abençoados, sermos nutridos pela palavra do Senhor por meio de canções abençoadoras. Deus abençoe os nossos irmãos que têm louvado ao Senhor Deus conosco. E se você pode, se você conhece, cante conosco, faça um culto na tua casa, adore ao Senhor Deus conosco. A proposta desse trabalho é que você se sinta edificado na sua casa, cante conosco, adore a Deus conosco, glorifique a Deus conosco. Isso é muito importante, essa postura de adorador. Vou aproveitar aqui para lembrar você de alguns compromissos nossos que são muito importantes e que você registre aí na sua agenda, na sua forma de anotar, para que você esteja aqui sempre com todas as informações o máximo possível do que acontece na nossa congregação aqui na Adebrar Jardim Amália. Lembrando a você que nós estamos retornamos já com força total os cultos presenciais.
Todos os domingos, a partir das 10 da manhã, nós estamos adorando a Deus. Em breve estenderemos esse culto também para a parte da noite. Estamos retornando os cultos à noite, horário normal, às 18h30 por hora, nesse final de semana, ainda às 10 da manhã nos domingos e às 20 horas da noite nas quartas-feiras. Quero convidar você para vir adorar a Deus conosco. Todas as quartas-feiras, culto de ensino às 20 horas, todos os domingos às 10 horas da manhã, adoração, e na próxima semana, querendo o Senhor, também às 18h30, no domingo, nós estaremos retornando com adoração, e eu quero te convidar, venha adorar a Deus conosco, venha sentir a presença de Deus, venha ouvir a palavra do Senhor, venha cantar, venha comungar. Para tanto, nós vamos nos preservar aqui, mantendo todas as regras sanitárias. Nós estaremos na entrada do altar do templo com a higienização nas mãos com álcool gel. O nosso ambiente está formatado para que haja um distanciamento de 1,5 m para cada pessoa, como manda a lei, como manda a regra. Nós teremos um medidor de temperatura na entrada da igreja, caso algum dos irmãos se sinta desconfortável ou com uma desconfiança da febre ou coisa parecida, o sintoma da gripe, do resfriado, nós estaremos medindo temperatura para ajudar você não se contagiar e não contagiar aos demais. Aproveito para fazer aqui um aviso muito importante. Se você tem acima de 60 anos, se você está acima de 60 anos, não venha, fique em casa, se preserve. Se você está com algum sintoma de gripe, febre, resfriado, não venha, se preserve, fique em casa. Mas se você vier, se você está bem de saúde e vier à igreja, traga a sua máscara, venha com a máscara para se proteger e proteger aos demais. Respeite a orientação dos diáconos, sentando afastados uns dos outros e mantendo assim toda essa nova formatação. É o novo normal, onde eu e você estamos adorando a Deus na beleza da sua santidade. No entanto, nós precisamos estar guardados e mantidos para não termos nenhuma dificuldade. Amém? Dando essas informações ou nos guardando de todas essas questões, apresentar você, ou aqui apresentar nosso irmão André, que está conosco e vai ministrar a palavra do Senhor Deus sobre o nosso coração. Mais uma vez, nós recebemos aqui, e que bom receber você, André, conosco. Glória a Deus. Irmãos meus, a paz do Senhor, para mim é um motivo de muita alegria, mais uma vez estar aqui, para trazer uma mensagem aos vossos corações. Muito obrigado, pastor Marcelo. Amém. O André é obreiro aqui da igreja, do Jardim Amália, obreiro fiel, tem estado conosco apoiando em todos os trabalhos. Acima de tudo, o nosso irmão André tem sido um abençoador na nossa escola de teologia do ETAD. E aproveito aqui, André, para fazer um convite. Você que quer estudar teologia todas as quartas-feiras, 7h30, 8h, 15 para as 8, não é isso? 15 para as 8, começa a nossa aula. Vem assistir uma aula grátis, uma aula free, para você conhecer o nosso trabalho. Pastor Márcio Lopes, que é o professor, vai abençoar a sua vida e nós tenho certeza que você será grandemente abençoado. Amém? Bem, tendo dito todas essas informações, lembrando a você dos cultos, todos os trabalhos, eu quero pedir a você agora, um pedido especial, que você compartilhe nas suas mídias sociais, você nos ajude a compartilhar esse trabalho todo, Instagram, Facebook, WhatsApp, manda para os teus amigos. Isso vai nos ajudar a fazer com que a mensagem que é pregada aqui no YouTube, nos canais oficiais da Igreja do Jardim Amália, alcance vidas. Eu tenho ouvido de pessoas que têm sido alcançadas por essa palavra em muitos lugares. Lembrar você que faz parte de uma das nossas subcongregações. Nós temos um trabalho abençoador no Jardim São Luís, no Jardim Dom José, no Soraya, no Jardim Soraya, no Parque Lígia, no Jardim Independência. São as nossas subcongregações que fazem parte do Jardim Amália. E você que faz parte de uma dessas nossas subcongregações, eu quero cumprimentar você com a paz do Senhor e lembrar você que nós estamos aqui orando pela tua vida, para Deus abençoar teu lar, tua casa e a tua família. Amém? Sem nos demorar mais, nós queremos ouvir a palavra do Senhor ao nosso coração. Vamos à palavra do Senhor. Pastor. Glória a Deus.
Irmãos meus, a paz do Senhor, para mim é uma alegria muito imensa poder estar aqui mais uma vez. Eu queria que, por gentileza, você aí na sua casa, abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, e o versículo de número 7 em diante, que nos diz assim: No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e disse, inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Glória a Deus. Meus irmãos, o Senhor colocara essa palavra no meu coração. Eu queria que você redobrasse a sua atenção, tivesse o máximo de reverência. Vamos cultuar junto ao Senhor. O livro de Atos dos Apóstolos é conhecido como o livro da expansão da igreja no mundo. O livro de Atos é um tratado escrito a Teófilo. Quem escreve esse livro é Lucas. Lucas era grego. A história diz que Lucas ele vai ao Egito, estuda medicina, formando-se em um ilustre doutor. A história diz que certa feita, acredito que foi o Senhor que preparou a oportunidade. Paulo ele vai pregar a palavra do Senhor. Segundo os historiadores, Paulo prega e Paulo vai sofrer alguns açoites. E por Paulo sofrer alguns açoites, a história diz que Lucas ele entra nesse contexto, porque Paulo está ferido. Lucas agora sendo médico, Lucas então vai dar a Paulo ali os primeiros socorros, vai ajudar a Paulo. E Paulo, como um pregador nato, como um homem que amava pregar a palavra, mesmo ferido, mesmo machucado, Paulo vai pregar a palavra do Senhor. Paulo prega, evangeliza Lucas, e a mensagem foi tão profunda, a mensagem foi tão poderosa, que fez com que Lucas abrisse mão do seu diploma, fez com que Lucas abrisse mão das suas vontades próprias e servisse a igreja. Paulo pregou com tanta autoridade que Lucas ficou tão vidrado, tão apaixonado com a mensagem que Paulo pregou, que Lucas pensa: eu preciso saber de fato quem é esse Jesus que você me anunciou. Tanto que a história diz que Lucas ele vai percorrer cidades em cidades, vai de pessoas em pessoas para saber quem era Cristo. Como prova, a gente tem o Evangelho de Jesus Cristo que leva o seu nome, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. A história diz que Lucas vai de cidade em cidade, de pessoa em pessoa, para saber como foi feito, o que é que Jesus tinha dito. Então, esse é o primeiro livro que Lucas escreve. O segundo é o livro de Atos dos Apóstolos, que é um tratado, como eu disse, é um homem por nome Teófilo. A Bíblia diz que esse livro, a história diz que é o livro que relata sobre a expansão da igreja no mundo. Por quê? Porque tudo começa baseando-se em uma promessa. Jesus ele tinha dito aos que o ouviam. Jesus disse, gente, no livro de Lucas vai dizer, no capítulo 24, versículo de número 9, o seguinte: olha o que Jesus diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu vejo aqui que Jesus ele estabelece um propósito. Jesus ele vai dizer aos seus ouvintes: gente, fiquem em Jerusalém, porque em Jerusalém vocês serão revestidos de poder. Só que Jesus ele parece um pouco que contraditório naquilo que ele diz, naquilo que ele pede. Porque a história diz que quando Jesus ele é crucificado, a perseguição aumenta, há uma perseguição avassaladora, aqueles que professavam a fé em Cristo Jesus. Mas Jesus mesmo assim, ele tem a coragem, ele tem a ousadia
de dizer para aqueles que estavam o ouvindo: gente, permanece em Jerusalém, porque em Jerusalém vocês serão revestidos de poder. Aqui eu começo a criar uma linha de pensamento, a minha mente vai longe. Por que é que Cristo não disse: gente, fiquem em Tiberíades, fiquem em Nazaré, fiquem em Cafarnaum, que vocês serão revestidos de poder? Mas Jesus, ele faz questão de dizer: fiquem em Jerusalém, porque em Jerusalém vocês serão cheios de poder. Eu quero criar aqui um parênteses e pregar uma palavra ao seu coração. Por que que Cristo disse: fique em Jerusalém? Porque Jesus sabia que a perseguição seria avassaladora, que a perseguição seria tamanha. Jesus estava querendo deixar uma mensagem ao coração da sua igreja. E sabe qual era a mensagem? Jesus estava querendo dizer: no lugar da sua perseguição, eu te encherei de poder. Glória seja dada ao nome de Deus. Jesus estava querendo pregar ao coração da sua amada igreja: no lugar da perseguição eu vou te dar poder, eu vou te dar autoridade, eu vou te capacitar. Eu preciso liberar uma palavra ao coração de quem me ouve esta noite. O céu me influencia para pregar, o Espírito está me guiando nesta palavra. Não é para você sair, não é para você correr, não é para você desistir, não é para também tirar a mão do arado, porque o céu está pregando esta noite: permaneça no lugar da sua perseguição, porque no lugar da sua perseguição, assim te diz o Senhor, eu vou te honrar, eu vou te colocar de pé. No lugar da sua perseguição eu vou te colocar por cima, no lugar da tua perseguição eu vou te honrar, diz o Senhor. Jesus, ele parece contraditório naquilo que ele diz, pastor, porque é no lugar da nossa perseguição, é no lugar onde as pessoas estão nos afligindo, que ele vai nos encher de poder. Imagine que loucura você ficar aonde alguém quer te matar, aonde alguém está querendo a sua cabeça. Mas Jesus, ele diz: não é para correr, fica aí. Eu quero trazer uma mensagem de fé e de esperança ao coração de alguém. Fica tranquilo que se o Senhor mandou você ficar, permaneça. A ordem que o Senhor está liberando para a vida, para a casa de alguém essa noite é: permanecei. Se o Senhor mandou você ficar, fica, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Permaneça, porque se você permanecer, o céu vai honrar a sua história. Se você permanecer, o céu vai honrar o propósito. Eu estou pregando para alguém essa noite que está pensando em abrir mão do propósito, está pensando em abrir mão da chamada, está pensando em abrir mão de tudo aquilo que o Senhor lhe prometeu, aleluia. Mas assim prega Deus na minha boca para te dizer: ulavá sarábia, permanece, porque eu vou te honrar. O demônio não vai derrubar a sua casa, não vai acabar com os propósitos, não vai destruir os projetos, porque foi eu quem te coloquei, foi eu quem te firmei. Assim diz o Senhor: abre a boca e me dá um glória, porque no glória que você me der, eu vou entrar na sua casa, eu vou te colocar de pé, eu vou dar força para o teu filho, eu vou salvar a tua filha. Permaneça, permanecei-vos. Enfim, Jesus diz para que eles permaneçam. Esse é o livro de Atos dos Apóstolos, onde todos estavam esperando uma promessa. Mas o interessante é que Jesus diz para aproximadamente 500. Mas se a gente olhar em Atos capítulo de número 2, apenas aproximadamente 120 permanece. Uma conta básica, vamos arredondar de 500 para 120, já são menos 380 pessoas que abrem mão do propósito. Aqui eu entendo uma coisa: propósito não é para quem quer, propósito é para quem tem chamado. E eu não estou pregando aqui para qualquer, eu estou pregando para quem tem uma chamada de Deus. Eu estou pregando para quem tem chamada, ó glória. E não é qualquer vento que vai te derrubar, não é essa pandemia que vai acabar. Não, isso não vai acabar com você não. Permanece firme, porque o Senhor te chamou, foi para uma grande obra. Então Jesus, ele estabelece um propósito: fica em Jerusalém. Vai correr risco, vai ser perseguido, mas fica. Jesus estabelece um propósito. O propósito foi estabelecido. O propósito não é para quem quer, é para quem tem chamado. Então só vai continuar quem tem a chamada de fato. Pois bem, esse é o livro de Atos dos Apóstolos, a expansão da igreja. A igreja cresce, eu preciso correr. A Bíblia diz que agora Paulo está em uma obra missionária na cidade de Éfeso. Paulo está em uma linda obra, basicamente 3 anos, pregando, implantando igrejas, fazendo um trabalho maravilhoso. Agora Paulo fica sabendo que os irmãos, os pobres da Judeia, estão passando necessidade e precisam de uma ajuda, de uma contribuição. Então, Paulo, vendo que a igreja de Éfeso está firmada, está estabelecida, Paulo coloca no seu coração: eu vou viajar e eu vou levar uma oferta para os irmãos que estão do outro lado. Pois bem, só que
nesse contexto, nesse meio termo, eu imagino que Paulo pega um mapa em suas mãos e Paulo começa a olhar, ele vai traçar algumas rotas para que ele fosse chegar até os pobres da Judéia. E quando Paulo olha no mapa, eu imagino que Paulo vê uma cidade por nome Troade. E quando Paulo lê esse nome, Paulo passa um filme na sua mente. Paulo vai dizer: eu não posso passar desapercebidos dos irmãos de Troade, porque Troade foi palco da glória de Deus para o ministério de Paulo. Porque ainda na cidade de Paulo, na cidade de Troade, Paulo recebe alguns chamados da parte de Deus. O primeiro chamado foi para entrar no Ocidente, o segundo foi para entrar na Europa, e assim vai. Paulo então vai se lembrar: eu preciso parar nessa cidade e ver como é que estão os irmãos. A Bíblia diz então que Paulo chega na cidade de Troade por volta de um domingo pela manhã. E o domingo, o primeiro dia da semana, os irmãos estavam trabalhando normalmente. Só que quando Paulo chega, os irmãos ficam alegres, porque são 3 anos que Paulo está longe da cidade. São 3 anos sem notícia. Os irmãos ficaram sabendo algumas coisas por cima. Ficaram sabendo que Paulo foi picado por uma víbora. Ao invés de Paulo morrer, quem morreu foi a víbora. Os irmãos também ficaram sabendo que a embarcação que Paulo estava foi a pique, mas mesmo assim Paulo continuava de pé. Então os irmãos ficaram eufóricos. Gente, Paulo tem muita experiência boa para contar. São 3 anos fora, a gente ficou sabendo que a víbora picou. Ao invés de Paulo morrer, quem morreu foi a víbora. O barco foi a pique, mas Paulo ainda continua de pé. Então Paulo tem muita coisa boa para falar para a gente. Então Paulo vai dizer o seguinte: gente, hoje vai ter um culto, e o culto quem vai pregar sou eu. O culto vai ser onde? Vai ser no cenáculo de Troade. O cenáculo aqui é a parte da casa de alguém, porque naquele tempo os irmãos não tinham uma igreja para louvar ao Senhor. Então cada dia que fosse ter um culto, alguém ficava responsável por ceder a parte da sua casa, e desta feita o culto seria no 3º andar da casa de algum dos irmãos. Pois bem, a Bíblia diz que Paulo então começa o culto, os irmãos começam a ir para o culto, vamos dizer, começam a ir para a igreja. E a Bíblia diz, a história diz, eu também quero acreditar, que o culto estava lotado, porque eram 3 anos longe, ninguém queria saber, irmãos, e não era qualquer pregador, era Paulo que ia pregar. Então o cenáculo estava cheio, o cenáculo estava amarrotado. E de repente a Bíblia diz que vem subindo as escadas do cenáculo um garoto, por nome Eutico. É aqui que eu quero começar a pregar uma mensagem ao seu coração. A Bíblia diz que esse menino vem subindo as escadas do cenáculo. Esse menino tem por volta de 13 a 16 anos de idade. Eutico significa afortunado, ou menino afortunado. Esse menino sabia muito bem quem era Paulo, e possivelmente ele tinha trabalhado o dia todinho, talvez estava cansado, mas ele sabia quem era Paulo. O menino chega no culto, ele analisa o ambiente, ele vê que está lotado, mas Eutico prefere um lugar alto e um lugar de destaque, porque além da janela falar sobre indecisão, a janela que Eutico se assenta é um lugar alto, é um lugar amplo, onde ele tem uma visão privilegiada. E aonde Eutico vai se assentar, está mais tranquilo. Por quê? Porque o texto nos diz que havia muitas lâmpadas no cenáculo. Havia muitas lâmpadas, e essas lâmpadas eram abastecidas com azeite, e isso gerava uma fumaça muito tóxica no teto da casa. Então estava um calor insuportável. O menino diz então: que espertão, eu vou sentar na janela, porque aqui o vento vai bater, eu estou num lugar mais tranquilo, mais suave. Pois bem, a Bíblia diz que o menino está lá, Paulo está pregando, e o texto diz que Paulo se reuniu com o fim de partir o pão. Paulo então está preparado para ceiar com a igreja. Então o texto diz que Paulo pregando, de repente, o menino foi adormecido pelo sono. Eu não quero entrar sobre isso, o meu foco é outro. A Bíblia diz que ele adormece, então ele dorme e ele cai. E quando ele cai, eu quero criar aqui uma ilustração, que no fundo da igreja alguém vai gritar: Paulo! O menino que estava na janela acabou de cair. Irmãos, Paulo muito sábio, Paulo muito inteligente. Paulo estava, eu quero crer que Paulo estava com o pão da ceia nas suas mãos, glória a Deus. Eu sinto o Espírito na minha alma. Paulo estava com o pão da ceia na sua mão. O pão simboliza o corpo de Cristo. Paulo estava preparado para partir o pão, mas alguém grita: Paulo, o menino caiu. E Paulo, irmãos, não poderia dar continuidade na ceia com alguém ferido dentro da igreja. Eu vou aplicar isso daqui para você dar um glória a Deus maravilhoso. Sabe o maior problema da igreja da atualidade?
atualidade é que o maior problema é que nós estamos partindo o pão com gente caída dentro da igreja. O maior problema é que estão celebrando a ceia com gente caída aqui dentro e não pode, porque ao parar e analisar a Bíblia Sagrada, eu vejo que Paulo vai dizer na sua carta aos Romanos, capítulo de número 12 e o versículo de número 5: assim também nós, com quantos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Paulo não para por aí. Paulo vai dizer na sua carta aos Coríntios, a primeira, capítulo 12, versículo de número 12: porque assim também como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem apenas um só corpo em Cristo. Glória seja dada ao nome de Deus. Eu vim enfatizar esta noite a respeito do corpo de Cristo. Não dá para continuar do jeito que está. Se somos igreja de fato, temos que parar tudo que estamos fazendo para levantar quem caiu, para ajudar quem está precisando de ajuda, para socorrer quem está precisando de socorro. Irmãos, olha aqui para mim. Paulo não parou qualquer culto, Paulo não parou um congresso, Paulo não parou uma festividade. Paulo parou o principal culto da igreja, que é a ceia do Senhor. Paulo vai parar a ceia e vai dizer: a gente vai descer, vai resgatar o menino que caiu e a gente vai voltar para dar glória a Deus. E note que Paulo vai tomar 3 atitudes: descendo, porém, Paulo, inclinando-se sobre ele e abraçando ele. São 3 atitudes: descendo, inclinando-se e abraçando. É o que falta na igreja da nossa atualidade: descer para resgatar, inclinar, fazer esforço para levantar quem caiu e abraçar. Isso demonstra o amor, o afeto, o carinho pelo próximo. Para mim terminar a minha mensagem essa noite, aleluia, às vezes somos tomados de uma religiosidade tão grande que a gente se preocupa em cumprir o culto e abrir mão do mandamento. Qual é o mandamento? Ame o teu próximo como a ti mesmo. A gente prefere cumprir aquela liturgia, cultuar a Deus, com o nosso irmão machucado do lado, aleluia. Mas essa noite o céu enche a minha alma para dizer: está na hora da gente parar com essa besteira, está na hora da gente parar com essa religiosidade e abraçar de fato quem precisa de abraço. E nota que a Bíblia vai dizer que o menino foi levantado morto, alguém foi mexer, não tinha autoridade, foi colocar a mão. O problema de quem não ora, de quem não tem poder, de quem não tem autoridade, é querer colocar a mão e não dar conta do trabalho. Aí a Bíblia diz que Paulo desce, inclina, abraça o menino. Aí Paulo olha assim: gente, não se perturba, porque a vida está no menino. Eu não sei qual foi a oração de Paulo, eu sei que Paulo desceu cheio de autoridade. Então essa noite que os céus nos encha de poder, nos encha de autoridade e coloque em nós amor pelo próximo, amor pelo nosso irmão. Porque se de fato a gente somos a igreja, amemos-nos uns aos outros. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Boa essa palavra, boa essa palavra, boa essa palavra. Nós temos a nossa obrigação, nós temos aí o compromisso de seguir aquilo que a palavra do Senhor nos tem dado, ou nos tem dito, de orarmos, de buscarmos e de nos inclinarmos, né? Isso faz a gente lembrar da necessidade da oração, da necessidade de estender mãos, inclinar-se para abençoar, socorrer aos necessitados. Deus abençoe nosso irmão André por essa poderosa palavra ao nosso coração. Deus abençoe. Amados, eu estou impactado aqui com essa palavra, mas queria lembrar você que nós temos um quadro aqui, que é lembrando a você que está aí em casa, a nós estamos aqui na igreja, as pessoas que estão sentindo Deus na sua casa e como Deus está trabalhando na vida das pessoas. E nós vamos aí ao quadro Nós Somos a Igreja Fora da Igreja. É um quadro que vai trazer um pouquinho do que está acontecendo na casa dos irmãos, ou uma mensagem do coração de alguém para nós, da casa de alguém para nós. Vamos ao quadro Nós Somos a Igreja Fora da Igreja. A paz do Senhor, irmãos, desejo a todos um bom dia, que em Cristo nos abençoe. Bom, hoje eu vou trazer uma breve reflexão, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração para poder compartilhar com os irmãos. E essa palavra ela se encontra no primeiro livro de João, capítulo 2, versículo 5, que diz assim: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra dele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus.
Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Andar assim como ele andou. Essa ação, ela nos permite sermos reflexos de Deus. Andar assim como ele andou. E todo aquele que guarda a palavra de Deus é um filho de Deus. E como filhos de Cristo, devemos viver sim, assim como ele andou, assim como ele amou, assim como ele pensou, assim como ele agiu. E fomos separados do mundo justamente por isso, para que possamos exercer essas ações de formas diferentes. E que o mundo venha perceber essa diferença em nós. E também que as nossas fraquezas, elas venham desaparecer diante da glória e da luz do nosso Senhor Jesus sobre as nossas vidas. E então viver como Cristo pode parecer uma tarefa difícil. Andar como Ele, né? Realizar as ações que Ele nos instrui a fazer aqui na terra, parece às vezes que é difícil. Mas quem aceitou a Cristo, quem verdadeiramente serve a Deus, que tem a convicção em si, que é um cristão verdadeiro, que serve a Deus, tem o Espírito Santo no seu coração. E o Espírito Santo, ele nos encoraja, ele nos ajuda, ele nos conduz, ele nos auxilia a realizarmos essas ações. E então, tendo esse relacionamento com o Espírito Santo e dando a liberdade para ele, ele trabalha no nosso coração para que nós consigamos fazer cada uma dessas ações. E tudo isso, a gente percebe que as coisas mundanas a gente vai deixando para trás, a gente vai vendo que se perde valor devido a gente estar focado em fazer aquilo que nos agrega em uma vida com relacionamento com Deus. Então, é onde que a gente identifica que morremos para o mundo e nos identificamos com Cristo. Porque todo aquele que ama Cristo e deixa para trás as coisas deste mundo, permanece para sempre. É como diz nesse próprio livro, né, no capítulo 2 que estamos, e no verso 17, que diz: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, que possamos sempre permanecer eternamente fazendo a vontade de Deus, que possamos sempre estar permanente na presença do Senhor. Não importa a situação que se colocar à nossa frente, no momento em que estamos vivendo dessa pandemia, mas esse próprio versículo diz: o mundo passa, tudo passa. Na palavra do Senhor em Eclesiastes diz que é um tempo determinado para todas as coisas. Então esse vírus, ele é passageiro, essa pandemia é passageira, ele vai ter o seu fim. E tudo isso também são sinais, né, da vinda do nosso Senhor. Então que possamos estar aí nesse caminho de relacionamento com o Espírito Santo para termos uma vida de santificação. E o alvo de sermos esse reflexo, a semelhança de Cristo, como ele viveu aqui na terra, é algo que o próprio Espírito Santo realiza na nossa vida. A gente dando a liberdade a Ele para que Ele tome o nosso coração e faça aquilo que Ele acha que deve ser feito conforme a vontade dEle, nos ajuda a cada vez mais sermos parecidos com Cristo. E esse passo a passo que o Espírito Santo vai nos auxiliando, ele nos ajuda a subir degrau a degrau em uma vida de santificação e com a luz do Senhor resplandecendo sobre as nossas vidas. Então que nesse momento a gente, mesmo não indo para os cultos, não podendo estar nos cultos, né, devido a tudo isso que está acontecendo, a gente vem estar nesse degrau, nesse passo a passo, nesse caminho para ter a vida em santificação com o Senhor, de manter a comunhão, de estarmos ligados com o Espírito Santo, que não venhamos deixar nada nos desanimar, nada nos esmorecer, e ainda assim, se isso acontecer, que possamos pedir ajuda, o socorro ao Espírito Santo para que Ele nos auxilie, para que Ele nos levante, para poder passar diante de tudo isso. Então, é essa palavra que o Senhor, essa breve palavra que o Senhor colocou no meu coração para poder compartilhar com os irmãos. Que Cristo abençoe a todos, que Ele consiga fazer a vontade dele nas nossas vidas, que possamos deixar a tramela do nosso coração aberta para Ele poder trabalhar da maneira que Ele acha, da maneira que Ele deve poder trabalhar sobre as nossas vidas. Então é isso, que todos fiquem na paz do Senhor. Eu agradeço aqui uma oportunidade, que Deus em Cristo abençoe a cada um, em nome de Jesus.
Glórias a Deus. Você acabou de participar comigo de mais um quadro. Nós somos a Igreja Fora da Igreja. Alguém falando a respeito de Cristo, da sua palavra ou de alguma experiência que está vivendo em casa, sendo abençoado pela palavra do Senhor. Lembrando a você que nós continuamos firmes e abundantes. A pandemia, o isolamento, nada vai nos arrancar do amor de Cristo, da presença do Senhor. Vamos continuar firmes para a glória de Jesus. Amém? Vamos a mais um louvor abençoado, um louvor que nos leve ao trono da graça de Deus. Vamos ao louvor. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim seu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Não, venha em meu favor e cumpra em mim seu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível. Glórias a Deus. Acabamos de ouvir mais um louvor abençoado, um louvor que entroniza a Deus em nós. E esse momento aqui, nosso irmão André, é maravilhoso. Palavra do Senhor pregada ao nosso coração, louvores abençoados, a participação dos nossos irmãos. E eu quero louvar a Deus, porque Deus continua trabalhando. Lembrando aqui que Isaías diz para nós, o Senhor, que não há um Deus como o nosso Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Amém?
Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Quero deixar um último aviso para você que está participando conosco desse momento cultico e abençoador. Continue sendo fiel nos dízimos e nas ofertas, porque isso vai fazer com que a estrutura da igreja permaneça sendo abençoada. Lembrando a você, para não se esquecer dos nossos cultos presenciais, domingo pela manhã, quarta-feira à noite e retornando a partir da próxima semana nos cultos do domingo à noite. Você que está acompanhando o nosso trabalho, marque aí para vir acompanhando o retorno às atividades normais da igreja, porque isso é o novo normal, mas se faz necessário você vir acompanhando todas as informações. Amém? Tendo sido abençoados por essa palavra, por esse louvor, eu quero convidar você a um momento de oração, um momento de reflexão com Deus, porque oração é você falando com Deus e Deus falando com você. Deus acabou de falar conosco por meio da sua palavra, e eu tenho certeza que você já foi grandemente abençoado. Vem comigo agora, curve a tua cabeça, feche os teus olhos, una-se com a tua casa, porque nós vamos falar com Deus. Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu quero te louvar, ó Deus, pela palavra que temos ouvido. Eu quero te louvar, Senhor, pelo teu filho que está na sua casa acompanhando conosco esse momento de adoração. Eu quero te louvar pelos grandes livramentos que o Senhor tem dado a nós. Eu quero te louvar, Senhor, porque assim como o Senhor fez com Eutico e trouxe ele à vida, o Senhor tem resgatado e trazido muitos à vida por meio da tua poderosa palavra. E eu quero te louvar, Senhor, porque eu e cada um de nós que temos participado dessa adoração, temos sido abençoados e a palavra do Senhor tem transmitido vida a nós. Senhor, ajuda-nos, assim como esta mensagem trouxe ao nosso coração, a necessidade de estender as mãos ao próximo, de deixarmos a religiosidade de lado e nos voltarmos à adoração verdadeira. Em nome de Jesus, toca o coração do teu filho, toca o coração da tua filha. Dá a nós, ó Deus, um tempo de renovo. E eu tenho orado, ó Deus, estes dias com maior intensidade, para que o Senhor traga a nós renovo, avivamento e despertamento espiritual. É o que nós te pedimos. E em nome de Jesus o Cristo é que nós te agradecemos, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amados, só nos resta agora impetrarmos as bênçãos do Senhor sobre a sua família, a sua casa. Em nome do Senhor Jesus, curve a tua cabeça e participe comigo agora da bênção apostólica. Amém? Em nome do Senhor Jesus. A graça bendita e gloriosa de Jesus, o grande e poderoso amor de Deus e a comunhão doce do Espírito Santo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo alcance você, alcance o teu lar, alcance a tua família, todos os que te cercam sejam alcançados pelo Senhor. Se você pode, diga comigo, amém. Deus te abençoe.